Nada me irrita mais do que tirar as coisas da máquina de lavar e elas ainda não estarem lavadas. Isso acontece com mais frequência do que eu gostaria. Eu tenho uma inquietação com a internet, que é o eterno conflito entre sentir a vontade de ocupar esse espaço e sentir que cada vez menos ele faz sentido e cada vez mais ele é responsável pelos nossos grandes problemas do dia a dia. Mas 2026, a vida tá tão maluca, a sensação que eu tenho é que eu preciso tirar um pouco o pé do freio de alguns receios e de algumas noias e simplesmente vir aqui e fazer o que eu tenho planejado fazer desde, sei lá, quantos anos atrás. Vocês vão perceber que isso aqui não vai ter nada de muito planejado, não vai ter nada de muito ensaiado, exatamente por isso que eu tô aproveitando esse momento em que eu tô o quê? Organizando minha louça para lavar, porque é o momento que me sobra no dia, o momento que tem me sobrado pelo menos. Por quê, João? Porque você é muito atarefado, é uma pessoa muito importante, com a agenda super ocupada? Não. Porque eu sou uma pessoa completamente desorganizada. E as poucas tarefas que eu tenho no dia acabam me tomando mais tempo do que eu deveria. Dito isso, eu resolvi que em vez de ficar encebando, eu ia simplesmente aparecer e trocar uma ideia sobre resoluções de começo de ano. Por quê? Nossa, eu tenho um grande método para poder fazer resoluções maravilhosas e conseguir cumprir as resoluções durante o ano. Não, eu tenho um método para talvez parar de arrumar métodos. Comecei esse ano como grande consumidor assíduo de conteúdos na internet, gasto mais tempo que eu deveria no YouTube, por exemplo, percebi como eu estava entrando de novo num limbo que eu entrei no ano passado, e é de assistir vídeos sobre como organizar suas metas do ano novo, como fazer o seu ano começar mais produtivo do que o ano anterior, como fazer com que as suas metas sejam mais factíveis e você desista menos dos planos no meio do ano. E o interessante foi que o ano passado eu passei por esse processo de maneira muito vigorosa, talvez, não sei se tanto assim. Foi o suficiente para perceber esse ano o tanto que isso virou mais um tema, mais um assunto circular, mais um assunto sazonal da internet. E neste momento eu comecei a pensar no tanto que até mesmo essa nossa necessidade de organização e de realização e esse processo de tentar tirar planos do papel e tirar a vida um pouco do automático, sair desse momento de desorganização, de falta de tempo, até mesmo esse tipo de coisa já foi completamente comodificado, e isso virou já mais um tema na esteira de conteúdo do ano, em que todo mundo vai falar sobre, todo mundo vai aproveitar que tá todo mundo esperançoso de conseguir ter um ano um pouco melhor do que o ano anterior, e acaba que no final das contas você chega na metade do ano e você percebe que você consumiu todos os conteúdos sobre esse assunto que te chegaram na internet e você planejou demais e não executou nada. Então, este ano resolvi não planejar nada e ver se vou executar nada também ou não. Na verdade, que eu tenho essa relação com a internet, que é quase uma coisa um pouco esperançosa de que a internet vai ser meio que esse lugar onde eu vou validar algumas ideias que eu tenho na cabeça e que eu vou desenvolver alguma autoconfiança em relação a isso, porque acho que passei tempo demais na minha vida, receoso demais do que falar, me podando demais sobre o que falar, sobre o que pensar, o que as pessoas vão achar, como é que eu vou falar de tal assunto, enfim. E, ao mesmo tempo em que isso me podou de falar muita bobeira por aí, isso também me botou no lugar de muita insegurança e muita trava de verdade e uma incapacidade, às vezes, de ter confiança nas minhas próprias certezas, sabe? Não que eu acho que eu tenho que estar o tempo todo certo, mas é melhor acreditar que a gente está certo de vez em quando do que passar a vida inteira duvidando de que a nossa opinião é minimamente válida. E eu tô tentando sair desse lugar. Aí vocês vão me falar, mas Joel, você tá vindo fazer a pior coisa que você poderia para poder trabalhar essa sua insegurança, que é jogá-las aqui no domínio público da internet. E eu vou dizer pra vocês, talvez não tenho... Porra, cara, sujo pra caralho. E eu vou dizer pra vocês, talvez eu me arrependa muito, talvez eu perceba daqui a um tempo que esse lugar não é, ou nunca foi, uma boa opção pra esse tipo de investimento. Mas é o que eu tenho pra fazer agora. Então, já que tem tanta gente por aí ocupando esse espaço de maneiras tão piores,
Por que eu não posso também um pouquinho, né? Essa vai ficar, essa outra sai. Fato é que 2026 já. 2026 começou numa vibe muito estranha. E eu acho que só quem, assim como eu, é do tipo de pessoa que é cronicamente online, mas também é minimamente interessado e antenado em assuntos políticos, intelectuais, enfim. Tô longe de ser acadêmico, tô longe de ser um grande estudioso de nada, assim. Na verdade, eu acho que por conta dessa minha insegurança toda, eu inclusive deixei de explorar grandes possibilidades que eu tinha na vida de ser uma pessoa mais engajada, mais estudiosa, enfim. É sempre assim, a gente vai tirando a louça, metade dela fica na máquina. Não vou culpar a coitada, porque hoje eu tentei botar todas as louças do mundo de uma vez só. E o que acontece quando a gente é desse tipo de pessoa? A gente percebe que a gente se diverte demais com a internet e ao mesmo tempo sofre demais com a internet. E eu preciso ser sincero, sofro mesmo, de verdade. Acho que é muito difícil estar consciente da vida nos dias de hoje, dia 9 de janeiro de 2026, pensando que caralho está acontecendo com o mundo. Estados Unidos invadindo a Venezuela, Maduro preso, Bolsonaro batendo coco, dia sim, dia não na cadeia, a direita pulando num pé só na frente da Havaianas, colapso climático, capitalismo tardio. O que a gente faz com isso? Eu não sei. Neste momento que eu tenho pra fazer é lavar minha louça. Mas me pego percebendo o tanto que isso me afeta e o tanto que me afeta ter a sensação de que não tem muito o que fazer. A gente já tá na merda. Resta esperar que o mundo acabe primeiro no lugar mais distante da gente. Acho que é meio essa sensação. Talvez essa seja a única esperança de tentar ser um dos últimos da fila de onde o mundo vai acabar. Como é que a gente leva o dia a dia assim? Mas é isso, eu sei que no dia 3, quando aconteceu a invasão da Venezuela, eu tô me sentindo meio idiota falando disso assim de maneira tão séria, mas é um fato, porque não é possível também que só eu olhe pra isso tudo, olhe pela janela, atravesse a rua e olhe as pessoas e o mundo e a internet, olhe o feed e eu não tenho essa sensação de que cada vez menos as coisas estão fazendo sentido e que a gente tem que ficar buscando maneiras de fazer sentido, de fazer a vida fazer sentido e de conseguir acordar no dia seguinte e tomar a decisão de ir trabalhar e nos ocupar a cabeça com coisas que às vezes são claramente completamente irrelevantes pra gente, pro mundo, pra uma realidade onde as coisas são materialmente relevantes, sabe? E aí vocês vão me perguntar, e o que diabos isso tem a ver com fazer conteúdo na internet? Nada. Talvez eu esteja só na esperança de abrir o diálogo daqui e arranjar mais alguma meia dúzia de malucos que ouçam isso tudo e acham que faz um pouco de sentido e que se incomode com os meus incômodos e que compartilhe das minhas angústias. Mas é isso, enquanto o mundo não acaba, a gente vai tendo louça pra lavar. Enquanto tiver louça pra lavar, a gente tem minimamente tempo de pensar na vida e avaliar se já dá pra gente descompensar, rasgar tudo, jogar pro alto e sair pelado na rua. Por enquanto ainda não dá. Enquanto isso, a gente vai tentando arranjar meios de não enlouquecer. Cansei de ficar caçando método e técnicas e 5 passos para fazer com que os meus planos do ano sejam mais organizados. Eu vou estar aqui, ponto final. Em algum momento eu vou descobrir fazendo. Talvez vocês gostem muito de me ver lavando a louça, limpando a pia. Ou talvez no próximo vídeo eu perceba que o som dessa bucha está deixando todo mundo irritado. Bem possível. Eu sei que muito possivelmente isso aqui não vai engajar muita gente, mas uma coisa eu sei, que de fato a gente está carente de se ver incluído numa rotina um pouco mais natural. Menos roteiro, menos cena, menos pose, menos produção, menos qualidade cinematográfica e um pouco mais de, meu Deus, como eu tô feliz que pelo menos a minha cabeça tá uma zona, mas a minha pia tá lavada. E é isso, aqui tá longo demais já, tem coisa pra guardar ainda, mas a pia tá limpa e esse é o melhor que eu tenho pra oferecer pra vocês hoje. Bem-vindos ao Caos da Minha Cabeça e vamos ver quem sobrevive até semana que vem.